Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? E assim começa uma das obras mais importantes de toda a década, pelo menos antes de 2000. Até mais do que One Piece. Sua narrativa é simplesmente incrível, utiliza o niilismo de uma forma genial e totalmente única, explorando o abismo da alma humana. O monstro sem nome. Nós somos o monstro sem nome. Nós podemos ser tão cruéis quanto Johan. Sim, isso mesmo que você ouviu. Bem, a obra em si representa não só a crueldade em pessoa, não só o mal versus o bem, mas várias camadas. Se eu pudesse representar Johan, eu representaria como uma cebola. Porque, bem, cada camada de sua personalidade é única e deve ser muito bem trabalhada. Alguns dizem que passam de 20, outros de 30, mas enfim. Johan em si, em vários momentos da história, se demonstra ser um dos personagens mais intrigantes de toda a ficção. Em paralelo a isso, vemos Tema e Nina Fortner, buscando vingança e redenção pelos mesmos erros que cometeram. Nina por tentar matar o seu irmão, o monstro sem nome, e Tema por ter salvo esse monstro. Mas, claramente não é só por isso, até porque, se não fosse, eu não estaria falando com tanta convicção que essa é uma das obras mais importantes de todos os tempos. Bem, a obra em si consegue nos prender não só pela sua narrativa e história, mas também pelo seu mistério, pela sua investigação. Eu gosto de como o autor contrasta o século XX e a sua narrativa. Não sei se vocês sabem, mas o século XX, para muitos historiadores, é o século do caos. A verdadeira era da escuridão e trevas, onde vários sistemas autoritários e de extermínio, literalmente, culminaram em seu fim e auge, infelizmente. Bem, nisso existem dois paralelos muito importantes na obra: o nazismo e o leninismo. Por mais que não diretamente falados, mas todo mundo sabe que sim. Bem, o neonazismo logo no começo é realmente bem representado, até porque, bem, estamos falando da Alemanha e não comentar isso seria um desperdício, eu diria. E a forma que o autor comenta sobre esses casos é simplesmente genial. Ele faz de uma forma a parecer Johan, dar um tasquinho do que ele seria lá para frente. Quando Tema é confrontado pelos neonazistas dizendo que ele seria a raça perfeita, o soldado, o líder mais influente da Alemanha, Tema confronta eles e diz: não, ele não se importa com nada disso. Ele não odeia uma raça em específica, ele odeia a humanidade inteira. E isso ficou na minha cabeça, por um bom tempo pelo menos. Ao decorrer da obra eu percebi que realmente Johan demonstrava traços de personalidades a não só odiar a humanidade inteira, mas como se ele fosse uma espécie de espelho. Cada personagem que estiver de frente a ele enxergará o seu pecado mais profundo de sua alma, e o mesmo não aguentará o peso dele, assim cometendo suicídio. Bem, isso é uma narrativa realmente genial. Todos os personagens em Monster têm uma correlação a Johan, culminando em Tema em algum momento em Nina Fortner, fazendo com que esse caminho, a jornada do herói, não seja tão clichê assim. Bom, em paralelo de novo, existe uma investigação do detetive da BK, e sim, eu falo do detetive da BK e foda-se a sua opinião. Bem, o detetive da BK, por mais inteligente e genial que seja, memória fotográfica, os caralho é 4, ele erra. O seu erro primordial é se achar demais e não prestar atenção aos fatos. Mas também, de uma forma bem realista, o autor consegue constatar muito bem o porquê ele pensa dessa forma. Muitas pessoas taxam ele como idiota, mas vocês não conseguem enxergar na visão dele. Vou dar um pequeno exemplo. Imagine que você é um detetive, chega no local do crime e vê 3 pessoas mortas. Nela, existe uma correlação ao médico que namorava sua filha e acabou de ter um término. Foi rebaixado no hospital e, mesmo assim,
continua furioso e ainda trabalhando nele. E logo após existe uma morte desses mesmos que causaram tanta dor nele. Qual seria a melhor opção? Um garotinho que levou um tiro na cabeça de 10 anos? Um garotinho de 10 anos, cara. Obviamente que não seria a primeira vítima a ser, confrontada pela polícia. Mas sim o médico. E fazendo esse paralelo, existe muitas outras coisas. Muitas outras coisas mesmo. O autor consegue muito bem exemplificar o que Johann é para a história. Johann não é simplesmente um mal encarnado. Como eu disse antes, ele é muito mais um espelho que reflete a alma de cada personagem que entra em contato com ele, revelando a sua mais pura forma. Não aguentando seus pecados assim, se matando. E essa narrativa do monstro sem nome, o monstro que não consegue aguentar ficar em um lugar só e consegue, se aprisionar. É muito interessante porque você, nós como sociedade, não percebemos isso no dia a dia. Mas sim, o que nos impede de nos tornar um monstro sem nome, assim como Johann, são nossas amarras éticas e morais. Johann não tem nada disso. Ele nasceu no meio do caos, cresceu nele e prosperou quase com a morte. Ele literalmente dançou com ela. Ele é literalmente um escolhido pelo universo. E isso é o que me fez me prender tanto em Monster e achar uma das obras mais incríveis e profundas de todos os tempos. Eu pretendo fazer um vídeo especificadamente sobre Nina Fortner, porque também é uma das personagens, minhas personagens favoritas dos animes, /mangá. Porque ela é uma personagem que tem sim uma motivação muito interessante. É a outra metade do monstro, e não só isso, mas também busca vingança. Só que não de uma forma clichê e, chata, mas sim de uma forma interessante que te faz realmente questionar se ela vai executar essa ação ou não. Por aqui eu encerro o vídeo e eu espero que vocês tenham entendido minha paixão por Monster. E se você não entendeu quase nada, é porque você não leu, nunca ouviu falar, então eu peço perdão. Mas se você chegou até aqui, por favor, leia Monster. E depois volte nesse vídeo que você vai entender um pouquinho melhor do que eu disse. Bem, até.